Uma lua vermelho sangue paira no céu noturno, mostrando um brilho sinistro. Abaixo dela, uma garotinha com um vestido esfarrapado caminha, segurando um ursinho de pelúcia com sangue escorrendo dos olhos. Ela para em frente a um prédio alto e escuro, sua pequena figura sozinha em sua sombra sinistra. Dentro de um dos apartamentos, uma fotografia desbotada em uma prateleira mostra um casal. À mesa de jantar, uma mulher diz ao marido que está inquieta por causa de eventos estranhos recentes. A mulher suspira, concordando com a tentativa dele de acalmá-la, mas ainda se perguntando quando eles finalmente terão um pouco de paz. De repente, uma batida na porta quebra o silêncio. Ela se vira, questionando quem estaria visitando aquela hora tardia. Olhando pelo olho mágico, ela vê a misteriosa garotinha parada em silêncio no corredor, com o rosto escondido pelos cabelos. Ela se vira para o marido e diz que é apenas uma garotinha indefesa, preocupada que ela possa ter fugido de casa. Convencida de que é muito perigoso para a criança ficar sozinha, ela concorda com o marido e estende a mão para destrancar a porta. No momento em que a porta se abre, o rosto da menina se contorce em um rosnado monstruoso, seus olhos brilhando com uma luz vermelha aterrorizante. Algum tempo depois, uma equipe de reportagem relata do lado de fora do mesmo prédio de apartamentos, agora isolado com fita isolante. A reportagem menciona vários ataques de fantasmas na área, incentivando os moradores a ficarem em casa depois de escurecer. O mesmo noticiário é exibido em uma televisão dentro de um quarto, alertando os telespectadores para relatarem qualquer coisa suspeita. O que parece ser uma enfermaria de hospital, vários pacientes de pijama causam caos enquanto o noticiário da TV continua passando. Um jovem loiro segura um telefone estranho no ouvido, apresentando-se como o agente especial alienígena Dong Dong Yao. Ele diz que a Terra está enfrentando uma grave ameaça de criaturas desconhecidas e que ele foi enviado para proteger a humanidade. Ele se declara o maior herói do planeta que rasga a camisa, revelando apenas sua lição de casa e anotações de preparação para o exame. Determinado a agir, imediatamente, o jovem faz uma pose pronto para deixar o quarto caótico para trás. Uma enfermeira chama de Shenzhou, dizendo-lhe para não sair correndo enquanto a televisão ainda estiver ligada. Ele corre pelo corredor do hospital, anunciando uma chamada de emergência do agente Dong Dong Yao para a sede. Ele se agacha com uma expressão séria, convencido de que precisa agir sozinho ou a humanidade estará condenada. Com um salto dramático, ele se joga por uma grande janela, com os braços abertos em uma pose heróica. No entanto, sua fuga grandiosa termina com ele caindo de cara no chão, enquanto outros pacientes assistem. Ele jaz inconsciente com o nariz sangrando, enquanto os outros pacientes torcem para que ele repita a façanha. A noite cai sobre o hospital Qinjiang e a lua cheia brilha intensamente no céu. Mais tarde, Shenzhou está de volta à sua cama, enfaixado pela queda, enquanto seu colega de quarto está sentado em silêncio em sua própria cama. No meio da noite, seus olhos se arregalam de repente, em choque e alarme. Ele se levanta de repente, exigindo saber quem está ali e desafiando-os a enfrentar o destemido guardião, Dong Dong Yao. Ele então pergunta se a voz que ouviu pertence ao Optimus Prime, mas seu colega de quarto nega, nervosamente ter dito qualquer palavra. Uma pequena criatura viscosa e brilhante aparece de repente em seu peito, revelando que foi quem falou. A estranha entidade verde flutua no ar, pairando entre as duas camas no quarto escuro. O fantasma parabeniza, dizendo que ele foi selecionado pelo fantasma mais grandioso devido ao seu bom karma. Ele explica que perdeu seu corpo e agora precisa habitar um humano com grande poder mental para recuperar sua força. A criatura declara que, como Tianzhou possui uma destreza mental além do normal, ele foi escolhido como seu servo. Em troca, ele promete conceder-lhe o poder de lutar contra fantasmas malignos, mas o jovem parece ignorá-lo. Irritado, Tianzhou chuta a criatura, dizendo-lhe para calar a boca, pois está tentando se banhar no luar. O fantasma viscoso fica furioso, mas o jovem segura seu chinelo e afirma ser o primeiro entre os membros do culto. No momento em que o fantasma está prestes a retrucar, ele sente que alguém está se aproximando do quarto e diz que isso é ruim. A porta do quarto se abre lentamente e Shenzhou fica de pé com seu chinelo. Seu colega de quarto pergunta sobre o grito, imaginando se alguém está tentando cantar no corredor. Um grito assustador ecoa pelo corredor escuro e vazio, vindo do lado de fora da porta. Os dois espiam cautelosamente para fora, com o jovem loiro se perguntando quem está por trás da performance ensurdecedora. Eles veem uma criatura horripilante com longos cabelos negros e pele clara rastejando em direção a eles no chão. O fantasma levanta a cabeça, revelando um rosto esquelético com olhos verdes brilhantes e uma boca cheia de dentes afiados. O colega de quarto se pergunta se é uma recém-chegada, mas o jovem não tem ideia, apenas notando a aparência incomum da garota. O pequeno fantasma de Gosma explica que este é o espírito malévolo de uma mulher afogada,
que agora caça à meia-noite. Xianzhu ignora o aviso e repreende o espírito, perguntando por que ele está lá fora em horas silenciosas. Enquanto os cabelos da mulher afogada se agitam para atacar, o pequeno fantasma viscoso ordena urgentemente que ela se esquive. Ele escapa por pouco do golpe, chutando o batente da porta no momento em que o espírito entra no quarto. A criatura grotesca cai na cama vazia, sua forma imunda pingando nos lençóis brancos e limpos. Os olhos do jovem loiro se arregalam de puro horror, uma gota de suor escorrendo pelo seu rosto enquanto ele observa a cena. O espírito se lança diretamente sobre ele, com as garras estendidas e a boca escancarada em um grito silencioso. Mas sua raiva irrompe de repente, enquanto ele aponta o chinelo para o fantasma, furioso por ele ter sujado a cama. Ele grita que estará de serviço na limpeza no dia seguinte e se prepara para atacar o intruso com o chinelo. Com um golpe poderoso, ele acerta o espírito com o calçado, fazendo-o voar para fora do quarto. Parado na porta, ele diz à criatura que todos no hospital devem obedecer às regras. O fantasma da mulher afogada flutua no corredor, parecendo enfurecido enquanto seus cabelos escuros o envolvem. Imperturbável, o jovem encara de volta, perguntando se precisa repetir o que diz. Ele então avança, gritando que estará de plantão amanhã, enquanto se prepara para outro poderoso golpe de chinelo. Após a luta, ele o encara com uma expressão atordoada, os olhos arregalados e desfocados devido a um estranho encontro. O fantasma antes aterrorizante agora está pequeno e assustado, sentado em sua cabeça enquanto lhe ordena que ela pegue um esfregão e limpe o chão. Enquanto isso, uma câmera de segurança instalada no canto do corredor registra silenciosamente todo o incidente. Em uma sala de controle escondida, uma equipe assiste às imagens em choque. Um policial aponta como o jovem derrotou o fantasma. A voz de seu colega de quarto é ouvida pelos alto-falantes perguntando se o fantasma pode lavar suas roupas, e o jovem concorda sem hesitar. O chefe da força-tarefa observa o monitor com uma expressão sombria e séria, incapaz de acreditar no que está vendo. O chefe do departamento, Zhu Aiguo, então se emociona ao perceber que encontrou um profissional verdadeiramente habilidoso neste hospital. Ele bate as mãos na mesa e decide que todos irão ao hospital na manhã seguinte para recrutar esse indivíduo talentoso. No dia seguinte, a luz do sol brilha no exterior do hospital psiquiátrico Qingshan. Lá dentro, o chefe do departamento explica a situação ao diretor do hospital, Dr. Qingshan, pedindo para conhecer Xianzhuo. No entanto, o médico impede o chefe de entrar no quarto do paciente, preocupado que seu uniforme possa causar sofrimento. Em vez disso, ele sugere que as duas policiais entrem, gesticulando para que o sigam pelo corredor. Eles entram no quarto e encontram Xianzhuo dramaticamente envolto em sua cama, com roupas limpas penduradas acima dele. O diretor apresenta os policiais da delegacia e toca a cama perfeitamente limpa, parecendo surpreso. O chefe, observando de fora, está convencido de que o espírito feminino limpou o quarto, impressionado com o controle do jovem. De repente, Xianzhuo se levanta bruscamente, apontando para o diretor e chamando-o de vilão por mexer com sua mente. Um médico segura o jovem que se debate, dizendo aos policiais que ele é claramente um paciente com uma doença grave. Os dois policiais, Kaka e Zhang Hyuju, observam a cena. Kaka se pergunta se ele pode ter dupla personalidade. Hyuju decide interrogá-lo ela mesma, dando um passo à frente enquanto ele ainda morde o braço do médico. Ela pergunta se ele se lembra da noite passada. Ele olha para ela e cora, admitindo que se lembra quando o fantasma de lodo aparece. O fantasma de lodo revela que o oficial foi exposto à energia espiritual, resultando em uma doença em estágio avançado. Ao ouvir isso, Xianzhuo diz sem rodeios ao oficial que seu peito parece doente e se oferece para examiná-lo. Sua expressão então muda drasticamente, seus olhos brilhando com uma luz intensa e séria enquanto ele olha para frente. Naquele instante, a porta do quarto do hospital é arrancada das dobradiças por uma força poderosa e invisível. Um fantasma masculino alto e esquelético aparece na porta, segurando o fantasma feminino menor da noite anterior. O jovem parece entrar em transe, perguntando onde está seu companheiro alienígena e por que o quartel-general está atrasado para buscá-lo. Ele então se desvencilha do fantasma feminino e corre pelo corredor escuro do hospital. Ele para, senta-se e usa seu chinelo como telefone para ligar para o quartel-general, reclamando que sua viagem está atrasada. Ao avistar o oficial Kaká por perto, ele fica agitado, acusando-a de arruinar seus planos enquanto quebra seu chinelo. Ele aponta com raiva para os dois espíritos, que observam com expressões de pura confusão e medo. Seu companheiro de gosma aparece, dizendo-lhe para se acalmar e explicando que esse novo fantasma é um poderoso espírito malévolo. O fantasma masculino solta um rugido aterrorizante, e uma onda de energia sombria e ameaçadora irrompe de seu corpo. Essa energia sombria assume a forma de tentáculos afiados que se projetam pela sala, direcionados diretamente a Xianzhuo. O fantasma de gosma rapidamente forma uma barreira protetora ao seu redor no momento em que a oficial Yuyu grita seu nome em advertência. Um tiro ressoa de repente e o clarão do cano ilumina brevemente o corredor escuro e caótico.
O tiro veio do policial Kaká, que agora está pronto para a luta, segurando um revólver e um grande escudo policial. Ela relata ao seu chefe que chegou ao local e está procedendo à captura do fantasma. Junto com outros policiais com equipamento anti-motim, ela avança, avisando-os de que a energia negra do fantasma é corrosiva. O espírito malévolo encara os policiais que se aproximam, com o rosto contorcido em uma expressão de pura raiva. Ele libera um ataque de energia verde em direção a Kaká, que range os dentes, preparando-se para o ataque. Os outros policiais tentam protegê-la, mas a onda de energia é poderosa demais para eles. O escudo antimotim de um policial começa a rachar sob a força da energia negra corrosiva. Kaká percebe com horror que seus escudos à prova de explosão não são fortes o suficiente para resistir ao ataque. A onda de energia destrói suas defesas, fazendo os policiais voarem para trás com a força da explosão. Kaká grita de dor ao ser jogada para trás, atingida pelo poderoso ataque do fantasma. O espírito malévolo vence os policiais derrotados, com sua energia negra pingando no chão. Apesar dos ferimentos, Kaká se levanta com dificuldade e avisa Shenzu para ter cuidado com a criatura. O jovem ainda está em seu próprio mundo, procurando uma saída do hospital, ali é o perigo que o persegue. De repente, ele percebe que seu chinelo, sua única ferramenta para contatar a sede, está se dissolvendo devido à energia corrosiva. Ele encara, incrédulo, percebendo que seu precioso dispositivo de comunicação foi completamente destruído. Ele deixa cair os restos de seu chinelo, uma hora sombria de desespero o cercando, pois sua única esperança se foi. Em uma súbita explosão de raiva, seu corpo explode em chamas enquanto ele grita que tirará a vida do fantasma. O companheiro de lodo sente a mudança em seu poder e decide que é hora de lutar, fortalecendo seu hospedeiro. Shenzu avança, seu punho brilhando com uma energia dourada, enquanto se prepara para desferir um ataque poderoso. Ele lança um enorme feixe de luz dourada de seu punho, atingindo o espírito malévolo de frente. Ele então salta no ar para desferir um chute poderoso, que o fantasma viscoso reclama ter um nome ridículo. Ele acerta um golpe direto na cabeça da criatura, sua perna envolta em chamas enquanto ele joga o espírito cambaleando para trás. Após o ataque, ele permanece confiante sobre o fantasma caído, cercado por uma tênue aura dourada. Ele saca um talismã amarelo brilhante, que seu companheiro identifica como um poderoso talismã de exorcismo Zang. O fantasma recua em agonia, dominado pelo poder sagrado do talismã, mas Shenzu lhe diz que é tarde demais e libera uma última e devastadora rajada de energia dourada de sua mão. Após o fantasma ser derrotado, seu companheiro Slime o parabeniza e oferece um item feminino selecionado aleatoriamente como recompensa. O fantasma feminino de antes cai no chão, segurando a cabeça com dor enquanto seu companheiro desaparece. O jovem, no entanto, parece sair de seu estado de poder, sua expressão retornando a uma de confusão. Ele entra em pânico, percebendo que sua ferramenta de comunicação se foi e que ele não pode mais retornar ao seu planeta, soltando um grito de frustração. De volta à sala de controle, o chefe do departamento observa o monitor com uma expressão chocada, impressionado com o poder do jovem. Ele bate as mãos na mesa do médico, insistindo que deve levar o jovem consigo, custe o que custar. Mas o diretor do hospital recusa calmamente, ajeitando os óculos enquanto nega o pedido do chefe do departamento. Ele fica perto da janela, afirmando que como diretor é seu dever proteger todos os seus pacientes. Ele olha para o pátio, explicando que, após os eventos destrutivos da noite anterior, todos estão extremamente assustados. O chefe do departamento pensa consigo mesmo em como o médico está sendo difícil, enquanto observa os pacientes sendo transferidos para uma nova enfermaria. Lá fora, os pacientes estão animados com a nova enfermaria, com um deles contando como seu cabelo desapareceu instantaneamente após uma inundação de água preta. Outro paciente aponta orgulhosamente para sua única sobrancelha restante, enquanto seu amigo se gaba dos fios que deixou em outro lugar. O diretor os observa com uma expressão estoica, permanecendo em silêncio enquanto conversam entre si. O diretor Zhou tenta apelar ao médico, explicando que seu departamento precisa desesperadamente de um talento como Shen Zhu. Ele se desfaz em lágrimas, descrevendo a imensa pressão que seu departamento enfrenta, que o está levando a um colapso mental. Ele agarra o jaleco do médico, implorando que precisa do jovem para ajudá-lo a proteger mais pessoas. No momento em que ele implora, a policial Kaká, agora fortemente enfaixada, entra correndo na sala com uma expressão de urgência. Ela relata que algo está errado, pois outro incidente acabou de ocorrer no Distrito Sul. O chefe do departamento imediatamente para de chorar e se vira para ela, exigindo saber o que aconteceu. Ela avisa que uma família de 7 pessoas no Distrito Sul provavelmente será morta naquela mesma noite. Kaká então revela que a culpada é a menina portadora da morte, o mesmo fantasma do apartamento no início. Ela afirma que o espírito perigoso está previsto para aparecer hoje à noite, deixando o chefe do departamento e o médico chocados. Mais tarde, do lado de fora do hospital, vários policiais estão aproveitando um descanso enquanto o diretor Zhou e Kaká esperam em um banco.
Kaká fica impaciente quando o sol começa a se pôr e pergunta ao seu chefe se eles deveriam ir até o local. O diretor, vendo o desespero deles, finalmente cede, permitindo que tentem levar Shenzhou com eles. No entanto, os policiais acham impossível pegá-lo enquanto ele corre alegremente pelo pátio, alegando ser invisível. Ele usa seu telefone de chinelo consertado para ligar para a sede, informando que está sendo monitorado por humanos estúpidos. Kaká grita seu nome em frustração, pensando consigo mesma que é impossível pegá-lo, enquanto seu chefe parece exausto. Ela marcha até ele, declarando que não há mais tempo e que ele deve ouvir atentamente o que ela tem a dizer. De repente, ele faz uma pose, apontando o dedo para ela como uma arma e dizendo para ela não se mexer. Ele ordena que ela levante as duas mãos, e a policial ferida se esforça para obedecer com o braço enfaixado. Ele então a interroga, exigindo saber quem a enviou e por que ela está se aproximando dele. Ele ri e a chama de covarde, apontando que ela molhou as calças, o que ela nega com raiva. Cansado, o chefe decide usar a força e ordena que seus oficiais arrastem o jovem para o Distrito Sul. Todos os policiais o atacam ao mesmo tempo, mas ele se esquiva das tentativas com uma agilidade surpreendente. Ele pensa que eles finalmente estão se aproximando dele, pois se envolve em uma briga caótica com os policiais. Ele acaba sendo capturado e amarrado a um poste, reclamando de uma emboscada e chamando-os de bandidos. Os policiais levam o jovem contido até o chefe do departamento, que o observa com uma expressão determinada. Shenzhou luta contra as amarras, com raiva pedindo para ser solto. O chefe do departamento entra na brincadeira, identificando-o como o grande Dung Dung Yao. Ele então se apresenta como companheiro alienígena de Dung Dung Yao, em posição de sentido diante do jovem amarrado. Ele grita com entusiasmo seu próprio codinome, Dung Dung Ti, para a grande surpresa do jovem. Os olhos brilhantes do jovem retornam enquanto seus companheiros de gosma desatam sem esforço as cordas que o prendem. Agora livre, ele aponta para o chefe do departamento e grita outro código, que o chefe não entende. O chefe pensa em como o diretor o alertou sobre os códigos criados pelo jovem e decide arriscar. Ele levanta o braço em uma saudação dramática, gritando elogios ao corajoso agente Dong Dong Yao. O jovem senta-se no chão, observando a performance exagerada do chefe com um sorriso irônico no rosto. Ele então se levanta e dá um soquinho, declarando que os guerreiros mais honrados do planeta se conectaram com sucesso. Os dois soquinhos se cumprimentam e o chefe suspira aliviado, pensando em como foi difícil finalmente se comunicar com ele. O chefe explica que o quartel-general ordenou que ele transmitisse uma nova missão, que é eliminar os fantasmas que atacam os humanos. O jovem agente saúda com grande entusiasmo, declarando que obedece resolutamente à ordem do quartel-general. Nesse momento, o oficial Kaká entra correndo, relatando uma flutuação na energia Yin que pode ser a garotinha portadora da morte. O chefe imediatamente pergunta a localização da energia Yin, pronto para entrar em ação. Enquanto os policiais instalam um detector de energia Yin, o jovem pensa consigo mesmo como seu companheiro já se infiltrou entre os humanos. Ele então avista uma pequena estatueta de bailarina em um dispositivo e a pega, imaginando o que é. O chefe explica que a principal tarefa deles é avaliar o nível de perigo do fantasma, que provavelmente excede suas capacidades. O jovem prontamente se deita dentro de um contorno de giz no chão e o chefe decide relatar o ocorrido à divisão de Requiem. Seu companheiro de lodo aparece e diz para ele parar de brincar, pois um perigo real está se aproximando. Um dos policiais também relata que a energia Yin está se aproximando, mas o jovem pensa que pode ser o médico vindo buscá-lo. O chefe diz ao jovem que não vai tolerar suas bobagens, mas ele o ignora e caminha em direção a uma porta fechada. Com uma expressão séria, ele chuta a porta, revelando o quarto escuro do outro lado. A garotinha portadora da morte está no centro do quarto, seus olhos vermelhos brilhando ameaçadoramente na escuridão. O fantasma de lodo explica que a menina foi sacrificada por seus pais e seu poderoso ressentimento já ceifou 17 vidas. O jovem se aproxima da menina e pergunta se ela viu alguém de jaleco branco quando entrou. A garota fantasma simplesmente balança a cabeça, seus olhos vermelhos encarando o jovem à sua frente sem expressão. Ele cruza os braços e diz para ela pensar com cuidado antes de responder, mas ela repete firmemente que não viu ninguém. Ele então conclui que a voz em sua cabeça deve ser o homem de jaleco branco, que é seu inimigo, tornando a garota sua amiga. Ele dá um tapinha na cabeça da garota fantasma e a convida para brincar com ele, para a surpresa dela. Ela hesitantemente lhe oferece seu ursinho de pelúcia sujo e costurado, que parece ter um globo ocular de verdade em uma das órbitas. O jovem recua desgostoso ao ver o brinquedo imundo, com o rosto contorcido em uma careta. Ele declara que o urso é nojento e o joga para o outro lado da sala, para o choque da garota fantasma. Ela o encara com pura raiva, uma aura vermelha ameaçadora se acendendo ao seu redor enquanto ela rosna. Imperturbável, ele pega a mão dela e a leva para fora da sala, avisando-a de que esta noite não é segura. Os policiais se amontam de medo quando um símbolo vermelho de perigo aparece no teto, sinalizando a presença do fantasma. Ele pergunta à garota
garota o que há de tão divertido em uma boneca e se oferece para mostrar a ela um tesouro de verdade. Ele então revela orgulhosamente a estatueta de bailarina que encontrou antes, entregando a ela com um floreio. Ele explica como ela faz um som quando ligada e se pergunta em voz alta se ela brilha no escuro. A garota fantasma lhe diz que não há necessidade de verificar e, com um estalar de dedos, faz o quarto escurecer. O jovem fica impressionado com a habilidade dela e sussurra que também tem um poder especial. Ele joga um cobertor sobre a cabeça, perguntando à garota fantasma se ela ainda consegue vê-lo. Ele se esconde de brincadeira sob o cobertor, perguntando repetidamente se ela consegue vê-lo, convencido de que agora ele está invisível. A garota o olha com uma expressão impassível e diz sem rodeios que, na verdade, ainda consegue vê-lo. Ele coça a cabeça confuso, imaginando porque seu truque de invisibilidade não está funcionando com ela. Ele então tenta seu truque com os policiais amarrados, mas eles estão apavorados demais para dar uma resposta coerente. Kaká pergunta ao seu chefe o que eles devem fazer agora, e ele simplesmente diz para ela se esconder e observar. O chefe então se vira para a garota fantasma e a desafia, dizendo que se o jovem realmente consegue ficar invisível, ele deveria provar. Todos os policiais suspiram em choque e medo, percebendo que seu chefe está provocando um fantasma perigoso. O rosto do jovem repentinamente assume uma expressão sinistra e a pele da garota fantasma se torna transparente, revelando seu esqueleto por baixo. O chefe desmaia diante da visão aterrorizante e os policiais correm para o seu lado, enquanto o jovem declara que sua invisibilidade foi um sucesso. Ele então percebe um prego de ferro saindo do peito da garota e pergunta por que ele está ali. Ela explica que é uma maldição, com a voz repleta de uma tristeza silenciosa ao tocar o prego. Ela então revela que tem mais 5 pregos de madeira cravados em seu corpo, resultado da maldição. O jovem fica indignado, jurando encontrar quem fez isso com ela, mas ela calmamente afirma que foram seus pais que já estão mortos. Ele fica momentaneamente sem palavras, sem saber como responder à trágica história da garota fantasma. Ele se oferece para arrancar o prego, dizendo que deve doer, mas ela o avisa que não pode ser removido. Ele insiste confiantemente em tentar, alegando que não há nada no mundo que ele não possa fazer. Ao estender a mão para pegar o prego, o chefe acorda e o vê tocando a garota fantasma. Para seu horror, o chefe grita e se lança para detê-lo, mas o jovem o segura facilmente com uma das mãos. Ele então empurra a garota para o sofá e ordena que ela se deite, determinado a remover a maldição. Sua companheira de gosma o avisa que o prego está profundamente enraizado em sua alma e será difícil de remover. Apesar do aviso, ele começa a puxar o prego, com o rosto tenso pelo imenso esforço, e enquanto puxa, o prego, agora brilhando em um vermelho sinistro, lentamente começa a emergir do peito da garota. Com um último e poderoso puxão, ele remove o prego com sucesso, mas uma onda de energia negra irrompe do corpo da garota. A força da explosão de energia o lança para trás, enquanto a alma da garota é liberada em uma torrente de vermelho e preto. Ele se choca contra a parede e os policiais correm para ver como ele está, perguntando se ele está bem após a explosão. A garota fantasma, agora livre da maldição, se transforma em um espírito monstruoso e vingativo, com os olhos brilhando de raiva, veste imperturbável com a nova forma da garota. O jovem agarra a mão dela e diz que eles precisam continuar arrancando os outros pregos. Ele começa a puxar os outros pregos um por um com seus companheiros de gosma, dizendo as técnicas especiais de remoção. Ele se esforça para se lembrar da sequência correta para os diferentes pregos, arrancando-os das mãos, pés e posições espirituais dela. O companheiro de gosma o avisa que o último prego, localizado na cabeça dela, é o mais perigoso e não deve ser removido. Ignorando o aviso mais uma vez, ele agarra o último prego e com um puxão forte o arranca da cabeça dela. Os oficiais assistem horrorizados enquanto ele remove o último prego, com o chefe segurando um grande poste de madeira para proteção. Com a alma completamente desbloqueada, a garota se transforma em um poderoso fantasma vingativo e a gosma lhe diz que ele deve assumir a responsabilidade. Uma enorme explosão de energia escura irrompe de seu corpo, destruindo a sala e espalhando detritos por todos os lados. Um policial relata que ela se transformou em um fantasma vingativo e que todos os monitores explodiram devido à oscilação de energia. No caos, o jovem é arremessado pela janela e exclama alegremente que consegue voar. O chefe do departamento corre para a janela quebrada e grita seu nome enquanto ele despenca em direção ao solo. Ele agita os braços e as pernas em pânico, percebendo com horror que não tem ideia de como pousar em segurança. Quando ele está prestes a atingir o solo, um enorme tentáculo vermelho dispara do prédio e o pega. A garota fantasma, agora com longos cabelos ruivos esvoaçantes, o segura e o puxa gentilmente de volta para a janela. Ela o coloca em segurança dentro do apartamento em ruínas e ele a olha com uma expressão atordoada. O chefe corre até ele, perguntando se ele está bem, mas ele apenas ri, animado com a experiência
experiência emocionante. Ele então se senta no chão, erguendo a mão como se fosse inspecioná-la, com uma expressão estranha no rosto. O chefe chama seu nome, com a voz cheia de preocupação enquanto observa o comportamento estranho do jovem. O jovem olha para a própria mão com uma expressão atordoada, como se só agora tivesse percebido que algo está errado. De repente, ele grita de agonia, agarrando a mão e gritando que ela está quebrada e dói imensamente. A garota fantasma se lembra de uma velha lhe contando sobre uma maneira de fantasmas permanecerem com humanos sem afetar sua sorte. Ela explica que eles podem usar um contrato fantasma para formar um vínculo entre os dois. Enquanto isso, o jovem ainda reclama do dedo, imaginando quem poderia ter feito isso com ele. Ele pergunta, em lágrimas, se foi ela quem cortou seu dedo, aquele que ele usa para agarrar carne. Para grande desespero do slime, a garota diz a ele para usar o primeiro presente que lhe deu como contrato e ela formará um vínculo com ele. Ela coloca o dedo dele em sua testa e se declara seu serviço, enquanto o slime percebe como é raro um fantasma iniciar um contrato. Uma poderosa onda de energia vermelha irrompe do ponto de contato deles, girando ao redor deles enquanto o vínculo é formado. A energia se transforma, mudando de vermelho para um azul brilhante conforme o contrato é concluído com sucesso. O jovem o encara em choque, sua mente se agitando com a conexão repentina e poderosa que agora compartilha com o fantasma. A garota, agora livre de sua maldição e ligada a ele, flutua no ar, sua aparência transformada em uma forma serena e brilhante. Seu companheiro de gosma o parabeniza por ganhar um servo fantasma, enquanto continua a chorar por seu dedo ferido. O jovem fica surpreso com sua recuperação instantânea e percebe que seu poder ficou ainda mais forte do que antes. Ele pula feliz pela sala, cantando para si mesmo, enquanto a garota fantasma se desculpa pelas suas ações. Enquanto ele está distraído, uma figura sombria emerge de suas costas, despercebida pelos espectadores chocados. A oficial Kaká relata ao seu chefe que a garota portadora da morte desapareceu, aparentemente grata pela ajuda. Os outros oficiais comemoram, erguendo o jovem em comemoração ao seu feito incrível. E a sua missão bem sucedida, o chefe se emociona até as lágrimas, percebendo que aquele sujeito bobo não apenas derrotou dois espíritos poderosos, como também firmou um contrato com um deles. Ele explica a classificação do poder fantasma para sua equipe, revelando que o departamento só consegue lidar com os espíritos de nível mais baixo. Algum tempo depois, de volta à sede do departamento de exorcismo, o chefe está animado. Ele está ao telefone, cancelando orgulhosamente seu pedido anterior de apoio à divisão de contenção de almas. Ele bate o telefone com um sorriso triunfante, claramente satisfeito com as novas capacidades de seu departamento. Ele cerra o punho em sinal de vitória, sentindo uma renovada sensação de confiança e orgulho de sua equipe. Com uma determinação renovada, ele olha para o futuro, sabendo que, com o jovem ao seu lado, o futuro deles é brilhante. Ele se posiciona sobre o jovem adormecido, que agora está de pijama, e diz que conta com ele para seu sucesso futuro. O jovem ronca pacificamente, uma bolha de ranho inflando e desinflando a cada respiração, completamente alheio às palavras do chefe. Ele acorda no sofá, espreguiçando-se e comentando sobre o cheiro bom que tomou conta do ambiente. Ele vê um bilhete rosa adornado com flores sobre a mesa e o pega, imaginando o que poderia ser. Seus olhos brilham de excitação ao ler o bilhete, com uma expressão de pura alegria e surpresa no rosto. Ele ergue os braços em comemoração, declarando orgulhosamente que é o guerreiro mais corajoso do planeta. O bilhete é de seu companheiro alienígena, elogiando-o por lidar com o incidente do portador da morte e recomendando-lhe uma boa alimentação. Ele entra no escritório principal do departamento de exorcismo, onde uma policial atende o telefone. Enquanto ela pergunta ao interlocutor qual a assistência necessária, o jovem aparece de repente ao lado de sua mesa. Ele aponta para uma garrafa de refrigerante e com um soluço pergunta se ela pode salvá-lo de sua morte iminente. A oficial recusa educadamente o refrigerante, pensando consigo mesmo em como o jovem é estranho. Ele então se oferece para desenhar um talismã protetor em troca da bebida, não querendo tomá-la de graça. Ele orgulhosamente apresenta o talismã pronto, alegando que ele pode absorver energia espiritual e proteger sua família por 3 gerações. Outro oficial zomba do desenho infantil de um peixe soprando bolhas, mas a garota defende as habilidades do jovem. Uma longa fila de oficiais se formou do lado de fora do escritório do chefe, todos na esperança de receber um talismã do jovem mestre. Um oficial tenta furar a fila, alegando ter uma missão, mas é informado de que todos devem esperar sua vez. O jovem senta-se no sofá, cercado por uma montanha de salgadinhos e bebidas, parecendo perplexo com toda a atenção.
Um oficial se aproxima dele com uma pilha de salgadinhos, perguntando respeitosamente se o mestre poderia desenhar mais 5 talismãs para ele. Outro oficial reclama que os outros esvaziaram a loja de conveniência, deixando sem nada para oferecer. 2 outros oficiais comparam seus talismãs, um com desenhos de animais e o outro com formas geométricas simples. O chefe tosse alto para chamar a atenção deles e os oficiais, rápida e comicamente, tentam esconder seus salgadinhos. Um oficial implora ao jovem mestre para adicionar mais alguns traços ao seu talismã, mas o jovem questiona suas habilidades. O chefe aparece com o rosto sombrio de raiva e exige saber o que todos estão fazendo em seu escritório. Ele os repreende por suas bobagens e ordena que todos voltem ao trabalho imediatamente. Depois que eles saem, ele fecha a porta, com uma expressão séria e severa no rosto enquanto se vira para o quarto. Ele então se aproxima do jovem com um sorriso alegre, perguntando se Dong Dongyal pode desenhar alguns talismãs para ele também. O jovem se recosta no sofá, mastigando um lanche e encara o chefe sem dizer nada. O chefe, perturbado, explica que não teve tempo de preparar um presente e oferece um maço de dinheiro como forma de agradecimento. O jovem pega o dinheiro e um lanche, dizendo ao chefe que ele também tem um pouco e que ele deve tratá-lo como um presente. Enquanto o chefe se delicia com um pirulito, o jovem começa a trabalhar com uma centelha de inspiração nos olhos enquanto começa a desenhar. O chefe devolve o pirulito ao jovem, alegando que não gosta muito de salgadinhos. O jovem lhe entrega um talismã com o desenho detalhado de uma tartaruga, que o chefe aceita com gratidão. O chefe então faz um sinal de positivo e menciona que há mais um assunto a ser discutido. Ele revela que é um caso de assassinato em série na Ponte Leste, e a sede se desnou para lidar com isso juntos. O jovem agente imediatamente se põe em posição de sentido, fazendo continência e declarando que recebeu a ordem. Naquela noite, eles chegam à Ponte Leste, com as luzes da cidade brilhando ao longe sob um céu escuro e nublado. Um carro de polícia está estacionado na ponte, com as luzes piscando enquanto os policiais montam guarda, protegendo a cena do crime. O policial explica que pessoas são atacadas na ponte todas as noites e não tem certeza se o culpado é humano ou fantasma. Ele continua, revelando que este é o 32º ataque relatado neste mês, e os corpos das vítimas são sempre encontrados com partes faltando. O chefe pergunta ao jovem agente se ele tem alguma pista, mas ele apenas balança a cabeça, mastigando casualmente um lanche. Outro policial sugere que eles olhem mais de perto, lembrando-os de não tirarem conclusões precipitadas, pois a ponte é muito longa. 2 policiais formam uma barreira policial, e o jovem corre entusiasmado sob a fita para investigar a cena. No entanto, ele tropeça na fita de isolamento e cai de cara no chão, para grande desespero do chefe. Ele rapidamente se ajoelha e pede silêncio a todos, sentindo que algo está errado e pedindo que fiquem quietos. O chefe corre para o seu lado, perguntando se ele está bem, e ressalta que seu nariz está sangrando por causa da queda. Um enorme tigre branco espectral com olhos azuis brilhantes aparece de repente atrás deles e o jovem grita de terror. Uma figura grande e sombria, com olhos brilhantes, emerge da escuridão, pairando sobre o grupo aterrorizado. O jovem agente, ainda chorando, chama um pequeno fantasma para sair e protegê-los do novo perigo. A garota fantasma aparece com o cabelo agora de uma cor dourada brilhante, enquanto flutua protetoramente à frente do grupo. O tigre espectral avança e a garota fantasma libera uma poderosa onda de energia. Um oficial aponta que há outro fantasma presente, referindo-se à figura sombria de antes. O companheiro Slime identifica o tigre espectral como um fantasma feroz de nível médio que caça seguindo o cheiro de sangue. Ele explica que o sangramento nasal do jovem deve ter atraído a criatura que matou centenas de pessoas. O Slime avisa a pequena fantasma que ela não é páreo para o poderoso espírito tigre, mas ela parece determinada a lutar. A garota fantasma libera uma torrente de energia vermelha, envolvendo o tigre espectral na tentativa de contê-lo. Com um olhar determinado no rosto, ela puxa com toda a força, tentando subjugar o enorme fantasma. Sua energia vermelha envolve o pescoço do tigre, mas o poderoso espírito parece completamente imperturbável com seu ataque. Os policiais entram em pânico, percebendo que o pequeno fantasma, que tirou apenas 17 vidas, não é páreo para centenas de vítimas do tigre. O tigre espectral solta um rugido ensurdecedor, seu corpo brilhando com uma intensa energia azul que facilmente rompe as amarras vermelhas. Um policial relembra uma história de 10 anos atrás sobre um tigre que escapou de um zoológico e foi baleado nesta mesma ponte. O tigre espectral avança, caindo no chão com imensa força, mas os policiais saem surpreendentemente ilesos. Um policial olha para as próprias mãos, incrédulo, percebendo que está completamente bem após o poderoso ataque. Os talismãs infantes que receberam do jovem brilham com uma luz dourada, formando uma barreira protetora ao redor deles. O tigre espectral observa confuso, com uma gota de suor escorrendo pelo rosto, enquanto se pergunta por que seu ataque falhou. Um oficial, agora cheio de confiança, diz aos outros para não terem medo e seguirem em frente, pois a fera não pode machucá-los. Os oficiais comemoram e erguem seus talismãs, seu medo substituído por uma nova sensação de coragem e determinação. A energia dourada
dourada de seus talismãs assume a forma de vários objetos fofos e inofensivos, confundindo o poderoso fantasma. Os oficiais então que a persistência e a vitória, e que a fera não pode machucá-lo, suas vozes repletas de confiança inabalável. O jovem então dá um passo à frente, erguendo a mão em um gesto estranho, bem em frente ao rosto do tigre. Com um leve movimento dos dedos, ele dá um tapinha no nariz do tigre espectral. O jovem ri maliciosamente enquanto os policiais ao seu redor erguem seus talismãs brilhantes e infantes. Um policial entra em pânico, convencido de que o fantasma tigre está enfurecido e certamente matará a todos agora. Os olhos do tigre espectral brilham com uma luz azul intensa. Sua expressão é de fúria pura e inabalável. Ele libera uma enorme explosão de energia, fazendo os policiais e o jovem voarem para trás com a força da explosão. Um policial grita para que todos recuem, percebendo que não conseguem resistir ao imenso poder do fantasma. O chefe tenta agarrar o jovem enquanto ele é jogado para trás, mas erra, e o jovem cai no chão. Ele se recupera rapidamente e avança em direção ao tigre espectral, com o punho retraído e pronto para atacar. Ele desfere um soco poderoso no peito do fantasma, mas a enorme criatura parece completamente imperturbável com o ataque. A garota fantasma, com os olhos brilhando em vermelho, aparece com grandes e ameaçadoras asas vermelhas, seu poder agora totalmente liberado. Ela encara o tigre espectral com a voz cheia de raiva, enquanto o avisa para não ousar comer seu mestre. Ela então diz ao tigre para ir comer os outros humanos, apontando para os policiais aterrorizados encolhidos atrás dela. Os policiais gritam de terror quando o enorme tigre espectral volta sua atenção para eles, pronto para atacar. Ele salta no ar e cai na ponte com a força do pouso destruindo o pavimento. O jovem olha para a criatura atordoada e comenta sobre seu grande tamanho, aparentemente não impressionado com seu poder. Ele então oferece ao tigre a chance de se tornar sua montaria, para a descrença e horror do companheiro viscoso. Ele se aproxima casualmente do enorme fantasma e puxa um bigode de seu rosto, mas o visco avisa que o matará. O jovem ergue o bigode com uma expressão séria, um novo senso de determinação em seus olhos. Ele então salta no ar, perguntando ao tigre se ele quer comê-lo, com um sorriso destemido no rosto. Ele cerra os punhos e declara que queria dar um lar ao tigre, mas ele escolheu lutar. Seu companheiro anuncia que o sistema está fortalecendo seus punhos e ele mergulha em direção ao tigre. O tigre espectral ruge de dor e um grande e cômico galo aparece em sua cabeça devido à força do soco. O jovem imobiliza um enorme fantasma no chão, seu corpo agora muito menor e menos intimidador do que antes. Ele então se prepara para desferir um golpe especial, com o corpo tenso e os olhos cheios de uma determinação feroz. Com uma enxurrada de socos e chutes, ele desfere seu ataque soco de gato, arrebentando o fantasma tigre subjugado. A garota fantasma e os policiais assistem em silêncio, atordoados, completamente perplexos com a estranha reviravolta dos acontecimentos. Ele se posiciona triunfantemente sobre a cabeça do tigre, agora coberta de grandes galos rosados, e pergunta se ele se rende. O fantasma derrotado, agora parecendo um gatinho triste e machucado, choraminga, e acena com uma pequena bandeira branca, em sinal de rendição. O jovem comemora com entusiasmo, percebendo que tem uma nova habilidade e agora pode domar feras. Ele chama o pequeno fantasma para dar uma olhada no novo membro, e ordena que o grande felino se levante e dê uma volta. Ele monta orgulhosamente nas costas do tigre, com a garota fantasma sentada atrás dele, e o orienta a seguir em frente. O tigre então salta no ar, e o jovem e a garota ficam surpresos ao descobrir que ele pode voar. Um oficial aponta para o céu, dizendo ao chefe que o jovem parece estar voando para longe da ponte. O chefe pergunta com raiva se ele parece cego, e ordena que sua equipe o persiga imediatamente. Ele então diz para eles se dividirem e vasculharem todo o local, se necessário, para encontrar um agente desonesto. O grupo de 3 dispara pelo céu noturno como um cometa, deixando um rastro de luz azul em seu rastro. Eles sobrevoam a cidade, o jovem vibrando de entusiasmo com a viagem emocionante e inesperada. Ele dá um tapinha na cabeça do tigre e pergunta se ele consegue voar mais rápido, claramente apreciando a aventura em alta velocidade. Ele diz à garota fantasma para se segurar firme, enquanto o tigre espectral mergulha, seu corpo cercado por uma aura azul brilhante. Eles então disparam para cima como um foguete, indo diretamente para o hospital psiquiátrico Qinchan à distância. O grupo atravessa o telhado do hospital, deixando um rastro de luz azul. Após uma noite longa e emocionante, o jovem se espreguiça e boceja, declarando que é hora de dormir. Ele se afasta na ponta dos pés, mas então se lembra de que precisa de uma guia para seu novo animal de estimação, um pensamento que assusta o tigre. Ele gesticula descontroladamente, tentando explicar o conceito de coleira e guia para o confuso tigre espectral. Ele então, orgulhosamente apresenta uma guia brilhante e etérea que apareceu em volta do pescoço do tigre, declarando o animal de estimação oficial. Ele conduz confiantemente o tigre subjugado em sua nova guia, com a garota fantasma silenciosamente seguindo atrás deles. Ele amarra o grande felino
assassino a um poste de luz, adicionando um sino à sua coleira e avisando para não fugir. Ele então acaricia gentilmente a cabeça do tigre, dizendo-lhe que, de agora em diante, este lugar é seu novo lar. Ele declara orgulhosamente que, com o grande guerreiro Dong Dong Yao por perto, ninguém ousará intimidar o tigre novamente. Ele deseja uma boa noite de sono para seu novo animal de estimação, e o processo de domesticação finalmente está completo, para a surpresa da garota. Enquanto se afastam, o tigre espectral salta no ar, libertando-se facilmente de seus laços etéreos. O companheiro Slime explica que o comando do hospedeiro se manifestou como uma corda que prende a alma, uma poderosa ferramenta de amarração. A domesticação agora está completa, e o Slime o parabeniza por ter domesticado com sucesso uma montaria de alma de tigre. Um grito agudo ecoa da segunda divisão do Hospital Psiquiátrico Qingshan, assustando a equipe. Uma enfermeira encontra o jovem de volta à cama e o acorda, pensando que é a hora de sua refeição. Ela pergunta como ele voltou sorrateiramente sem fazer barulho, e ele responde alegremente que voltou sozinho. Ela nota os cortes e hematomas nas mãos dele, e pergunta o que aconteceu, preocupada que alguém o tenha intimidado. Ele nega nervosamente, seus olhos se transformando em ovos fritos enquanto afirma ter caído sozinho. A enfermeira lamenta que aqueles bandidos continuem obrigando-o a fazer coisas perigosas e jura que o diretor não os deixará escapar impunes. No consultório do diretor, o médico está furioso porque um paciente psiquiátrico desapareceu bem debaixo do nariz da polícia exorcista. O chefe do departamento tenta explicar a situação, mas o diretor exige uma boa explicação para os eventos da noite. O diretor, furioso, diz ao chefe que não quer ouvir desculpas, recusando-se a acreditar na história deles. O chefe e Kaká ficam sem palavras, incapazes de convencer o diretor irado de que estão dizendo a verdade. No dia seguinte, o jovem senta-se em um banco no pátio do hospital, aproveitando o tempo ensolarado e cantarolando baixinho. Seu companheiro de slime aparece, insistindo para que ele trate sua doença mental enquanto ainda há chance de recuperação. Ele espanta o slime, incomodado com sua insistência constante, enquanto um carro preto para o fundo. O slime relata que sua 43ª tentativa de tratamento falhou, no momento em que o policial Yuyu se aproxima do carro. Ele a cumprimenta alegremente e ela explica que foi ao seu local de trabalho, mas ele não estava lá. Ela se senta ao lado dele e ele confirma que estava no hospital porque está doente, exatamente como havia dito antes. Ele, presunçosamente, diz a ela que é bom em ler as pessoas, e ela se desculpa por tê-lo entendido mal antes. Ele ignora o pedido de desculpas, dizendo que não importa agora, e se levanta com um sorriso confiante. Ele estende a mão e sugere que sejam bons amigos de agora em diante, com um sorriso caloroso e genuíno no rosto. A policial repentinamente abaixa a cabeça em desespero, dizendo que não existe de agora em diante para ela. Ela confessa que o médico lhe disse que ela não tem muito tempo de vida e que não quer morrer. Ela lamenta ser sempre ela quem precisa de proteção, mesmo querendo proteger os outros. Neste mundo infestado de fantasmas, ela se sente impotente, percebendo que, no final, não conseguirá nem se proteger da própria doença. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela grita que não está disposta a aceitar seu destino cruel. Ele casualmente lhe diz que o problema dela não é nada diante do grande guerreiro planetário Dong Dong Yao. Ele então ergue uma garrafa d'água e com um sorriso confiante diz a ela para assistir enquanto ele realiza um milagre. Ele faz uma série de poses dramáticas, invocando os espíritos celestiais e terrestres para ajudá-lo em sua tarefa. Com um grito canaliza sua energia para a garrafa d'água, alegando estar melhorando sua qualidade. Ele orgulhosamente lhe oferece a água encantada, garantindo que ela melhorará sua saúde e deixará tudo com um sabor delicioso. Ela pega a garrafa e percebe algo estranho, pois a água parece estar misturada com sangue de tartaruga. Ela questiona se viu corretamente, pois a água parece ficar vermelha por um momento, mas ele simplesmente lhe diz para beber tudo de uma vez. Com um olhar determinado, ela vira a garrafa inteira, sem querer questionar seus métodos estranhos. Depois de terminar a água, ela engasga e cospe um bocado de sangue, chocada e confusa com a reação repentina. Os dois sentam-se em um silêncio constrangedor no banco, o jovem sorrindo alegremente enquanto ela olha para as próprias mãos. Ela reclama que havia areia na água e que não sente nenhum efeito especial da suposta cura. Ele lhe diz, confiante, que, de acordo com sua análise, sua doença já está curada. Para sua surpresa, ela o agradece e promete visitá-lo novamente, dando-lhe um tapinha na cabeça antes de se virar para ir embora. Enquanto se afasta, ela pensa consigo mesma que estava apenas se agarrando a qualquer coisa e que ele é apenas um paciente mental comum. O jovem a observa ir embora, imaginando por que ela está chorando e se sua água encantada era tão tocante. Ele então se levanta e assume uma pose heróica, declarando que é um verdadeiro super-herói por se sacrificar para ajudar os outros. O chefe do departamento então se aproxima da policial que chora, com uma expressão preocupada no rosto ao ver sua angústia. Ela se assusta com sua aparição repentina, com os olhos arregalados de surpresa e o rosto ainda molhado de lágrimas. Ele diz a ela que viu sua carta de demissão e que não a aprovará. Com a voz firme, mas gentil, ela tenta protestar, mas ele a interrompe, dizendo que
que sabe o motivo de sua decisão. Ele explica que entende o impacto que o trabalho perigoso deles causa em seus corpos, com a expressão repleta de empatia. Ele a lembra de sua missão de combater fantasmas e proteger a vida das pessoas, um dever que cumprem dia e noite. Ele diz a ela que sabe o quanto ela ama a polícia e sua profissão, relembrando sua dedicação e paixão. Ele garante que, mesmo que ela não possa mais servir ativamente, a polícia jamais a abandonará. Com um sorriso caloroso, ele diz a ela que o departamento de polícia exorcista é uma família e que não aprovará sua renúncia. Ele diz a ela para considerar estas férias longas e ir aonde quiser, com a polícia cobrindo todas as despesas. Ele a saúda e faz uma promessa solene, expressando sua gratidão por suas conquistas e contribuições à força policial. Com lágrimas nos olhos, ela retribui a saudação, reconhecendo suas palavras e aceitando sua generosa oferta. Ela chora com uma mistura de tristeza e alívio, enquanto ao fundo, o jovem brinca com o chefe do departamento. O chefe lhe oferece um presente e o jovem salta do banco para ver o que é. Ele fica surpreso ao ver um smartphone novinho em folha que ele chama animadamente de receptor de sinal planetário. O chefe diz a ele que, como o diretor não deixará entrar para a polícia, eles devem manter contato. Ele então se senta com o jovem e se oferece para ensiná-lo a usar o novo dispositivo. Em um carro de polícia, Kaká pergunta se eles estão assumindo um novo caso relacionado a fantasmas, mas o chefe parece hesitante. Ele aperta a ponta do nariz, sentindo uma dor de cabeça se aproximando enquanto contempla o próximo passo. Kaká pergunta o que há de errado e ele a tranquiliza dizendo que não é nada, apenas um pequeno incômodo. Ele então recebe uma ligação do jovem, que brincando revela que o segredo do universo é que 1 mais 1 é igual a 2. O chefe suspira enquanto o jovem ri histericamente e o telefone é jogado pela janela do carro em meio ao caos. Naquela noite, o jovem está deitado em sua cama de hospital, sem conseguir dormir, enquanto seu colega de quarto ronca pacificamente. Ele diz ao colega de quarto que não consegue dormir e quer sair para brincar, com uma energia inquieta nos olhos. Ele sai silenciosamente pela janela, usando um longo e escuro tentáculo da garota fantasma para descer de rapel pela lateral do prédio. Ele pousa nas costas do tigre espectral adormecido, assustando-o e dizendo para ele ficar quieto. Ele então cavalga alegremente o tigre pelos terrenos do hospital, com a garota fantasma flutuando ao seu lado. O tigre espectral emite um miado suave enquanto eles fogem, e uma figura misteriosa diz para eles se esconderem e não serem vistos. Um homem misterioso com chamas fracas nos ombros caminha por um beco escuro, carregando uma garota amarrada nos ombros. O trio se esconde atrás de um carro com o pui do homem passa, e o jovem fica chocado ao ver o que está acontecendo. Ele e a garota fantasma observam com os olhos arregalados. Suas expressões, uma mistura de confusão e preocupação. Eles seguem o homem à distância, observando enquanto ele carrega a garota inconsciente pela rua deserta. O jovem repreende seu tigre por se esconder atrás de um carro, apontando que eles ainda estão expostos e são um alvo fácil. A garota fantasma comenta como as 3 chamas Yang do homem são fracas, ainda mais fracas do que as de uma pessoa moribunda. Ela explica que o fogo Yang é a chama nos ombros e na testa de uma pessoa viva, representando sua força vital. O jovem pergunta por que ela não tem uma, e ela responde sem rodeios que é porque é um fantasma, mas ele as tem. Ele questiona por que não consegue ver suas próprias chamas, e o companheiro de Gosma ativa sua visão espiritual. Ele entra em pânico ao ver as chamas em seus ombros, tentando apagá-las, e a garota pergunta se eles deveriam perseguir o homem. Ele concorda ansiosamente, agarrando seu tigre pelo rabo e a garota pela mão, enquanto correm para seguir o homem. Eles o seguem até um prédio escuro de estilo tradicional, o homem parado na entrada com a garota ainda em seu ombro. O homem olha ao redor com uma expressão cansada e desgastada antes de entrar no prédio misterioso. O jovem incita seus companheiros a acompanhá-los, enquanto eles se esgueiram em direção ao prédio, prontos para investigar. Ele tropeça e cai nos degraus de pedra, reclamando da dor enquanto a garota fantasma e o tigre o observam. O homem caminha pelo pátio escuro, com a garota inconsciente ainda pendurada em seu ombro. Ele entra em uma sala onde várias figuras sombrias estão reunidas ao redor de uma mesa, jogando mahjong. Ele coloca a garota no chão e pergunta em que estão apostando, com a voz rouca e cansada. Uma das figuras lhe diz que ele está apostando a própria vida, como sempre, com um sorriso sinistro no rosto. Outra figura ressalta que sua expectativa de vida está quase no fim, mas o homem diz que adicionará a vida da garota à sua aposta. A garota amarrada começa a se mexer, gemendo enquanto lentamente recupera a consciência no quarto escuro e desconhecido. Ela olha para cima e vê as figuras sombrias aterrorizantes pairando sobre ela, seus olhos verdes brilhando na escuridão. Seus olhos se arregalam de horror e ela começa a soluçar, aterrorizada pela presença ameaçadora dos fantasmas. Outra garota está amarrada ao lado dela, também chorando, enquanto o homem as observa do outro lado do quarto. Uma das figuras sombrias estende a mão
mão e uma energia verde etérea gira em torno de um pequeno altar no canto. Uma bela mulher de vestido verde aparece à mesa, comentando como é repugnante jogar fora a vida de outra pessoa. O homem retruca que lhe restam apenas alguns dias de vida, então não se importa com o que aconteça com a garota. Lá fora, o companheiro de Gosma avisa o jovem que é perigoso, mas ele parece determinado a investigar. Ele dá um tapa na Gosma e declara que precisa dar uma olhada, sua curiosidade superando qualquer sensação de perigo. Ele pula o muro com a ajuda da garota fantasma e seu tigre, ignorando as reclamações da Gosma. Ele espia por uma fresta na porta, fazendo seus companheiros ficarem quietos enquanto tenta ver melhor a cena lá dentro. Ele se esforça para enxergar, mas a visão está obstruída e ele reclama que não consegue ver nada com clareza. O grupo de fantasmas e o homem ainda estão reunidos ao redor da mesa de Mahjong, o jogo a todo vapor. A bela mulher solta um suspiro suave, um sorriso presunçoso e confiante no rosto enquanto joga sua mão. Ela declara outra vitória, para a grande frustração do homem, que reclama de sua má sorte. De fora, o jovem ouve a voz da mulher declarando outra vitória, adicionando mais 30 anos à dívida do homem. O homem parece pálido e estressado, com as mãos tremendo ao perceber que está perdendo tudo o que tem. Os outros fantasmas se aproximam, incitando-o a se apressar e agir, suas vozes repletas de uma alegria sinistra. O homem encara suas peças incrédulo, percebendo que perdeu novamente e que tudo acabou para ele. O jovem observa as chamas de Yang do homem começarem a diminuir, e ele suspira, comentando como o jogo arruína vidas. O companheiro de Gosma chama o jovem, com uma voz repleta de curiosidade e preocupação. A bela mulher do jogo de Mahjong aparece de repente na janela, dizendo-lhe que não precisa se esconder. Ele se desculpa por entrar sorrateiramente em sua casa, e ela calmamente responde que o notou com um sorriso misterioso no rosto. A garota fantasma o reconhece como Shenzhou, mas ele apenas diz que está tudo bem e que vai verificar a situação. A mulher o convida para entrar e se sentar, comentando sobre sua sorte em conseguir um novo jogador para o jogo. Ele atravessa a soleira da porta nervosamente, com uma gota de suor escorrendo pelo rosto ao entrar na sala de jogos fantasmagórica. Ele para de repente ao ver as duas garotas amarradas no chão com os olhos arregalados de medo. Ele o encara em choque, com a mente empolvorosa, enquanto tenta processar a cena à sua frente, e pergunta quem são elas. Um dos fantasmas à mesa diz para ele ignorar as garotas e pergunta em que ele gostaria de apostar. A mulher explica que o jogador anterior apostou a própria vida, e se tivesse perdido, a vida dele e da garota seria deles. Ela então se aproxima com uma voz sedutora e diz que, se ele ganhar, poderá ter uma vida longa, riquezas e inúmeras esposas. Os companheiros de Gosma o alertam freneticamente para não jogar, mas ele calmamente afirma que também apostará a própria vida. Ele então pergunta se eles sabem jogar Desenha a Tartaruga, um jogo que deixa os fantasmas completamente perplexos. Ele explica que este é o único método de jogo reconhecido pelos grandes guerreiros do planeta e diz para eles distribuírem as cartas. Ele usa sua visão espiritual para criar um baralho holográfico, removendo o Coringa e o 8 de copas. Ele explica as regras do jogo, onde os jogadores se revezam comprando cartas e descartando pares até que reste apenas um, com a carta perdedora. Ele pergunta se precisa explicar novamente, mas os fantasmas, embora confusos, dizem que entendem o jogo. Ele reclama de sua má sorte, pois continua comprando todas as cartas ruins, e o Slime concorda que sua sorte é terrível. O Slime então decide resolver a situação por conta própria, declarando que é sua vez de fazer uma jogada. Ao olhar para os outros jogadores, seus olhos brilham, enxergando através das cartas e revelando suas mãos. Com a visão de raio-x do Slime, ele confiantemente diz ao fantasma que é sua vez de comprar uma carta. O Slime, no entanto, o acusa de espiar as cartas e uma discussão divertida se inicia entre os dois. O fantasma fica confuso, perguntando-se por que não consegue ver através das cartas de baralho normais do jovem. O jovem diz para ele se apressar e o Slime avisa os fantasmas de nível inferior para não trapacearem enquanto ele estiver por perto. O fantasma hesita, sua indecisão fazendo com que as cartas se embacem e se movam em sua mão. Ele se convence de que o jovem está escondendo algo, uma suspeita crescendo em sua mente. Os outros fantasmas também acham estranho não conseguirem ver através de suas cartas e decidem observá-lo atentamente. O jogo continua, e o jovem reclama por ter tirado todos os 8, enquanto os fantasmas acreditam que ele tem alguma habilidade. Ele ri, declarando que está prestes a vencer, e os fantasmas o observam com uma mistura de raiva e descrença. Ele estende a mão para tirar uma carta da mulher, um momento tenso e dramático no jogo de apostas altas. A mulher sorri, confiante de que ninguém jamais a derrotou antes, e estende suas cartas para ele tirar. Uma voz desencarnada incentiva a tirar uma carta específica,
e o sorriso da mulher se alarga ao vê-lo cair na armadilha. Ele escolhe uma carta com confiança, e os números nela se confundem e mudam conforme ele atira da mão dela. Ele revela triunfantemente que conseguiu uma combinação, erguendo os dois três e declarando sua vitória. Ele joga os braços para o alto, comemorando a vitória, enquanto os fantasmas a observam em silêncio, atordoados, incapazes de compreender o que acabou de acontecer. A mulher olha para a carta restante, chocada ao ver que o rei que ela pensava que ele havia tirado agora é um 3. Ela ruge de fúria, seu belo rosto se transformando em um semblante monstruoso enquanto ela perde sua longevidade arduamente conquistada. Os fantasmas, agora enfurecidos, declaram que o jovem está ali para arruiná-los e que eles devem lhe dar uma lição. O companheiro de Gosma observa com uma expressão presunçosa, um brilho travesso nos olhos enquanto observa o caos se desenrolar. Os fantasmas, agora em suas verdadeiras formas monstruosas, erguem-se sobre ele, prontos para atacá-lo por sua farsa.